Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade às regras de derivação que a gente viu na primeira parte. Agora nós vamos abordar a regra da cadeia, a regra do produto e a regra do quociente, porque essas coisas acabam aparecendo todas elas juntas e misturadas. Se você quer clarear suas ideias sobre regras de derivação, não deixe de assistir nossas duas partes das derivadas. Roda a vinheta. Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre derivadas, onde a gente está vendo a aplicação das regras de derivação. No vídeo anterior, a gente só explorou a utilização da famosa regra do tombo, o x elevado a n. Agora a gente vai ver as demais funções matemáticas e as suas variantes na hora que entra a regra da cadeia, que são essas regras, a regra do produto, a regra do quociente. Existem muito mais fórmulas de derivação, mas essas aqui com certeza são as mais importantes e que você tem que saber de uma forma tranquila, vamos dizer assim. Então vamos dar uma olhada nos casos, nesses novos casos de derivação. Lembrando que toda vez que você tiver uma coisa, menos outra, mais outra em que aqui há um produto, menos outra em que aqui há uma divisão, as derivações são feitas termo a termo, ou seja, derivação desse termo, derivação deste termo, derivação deste termo e a derivação desse termo. Então você lembre-se, quando tiver mais uma coisa, menos outra, mais uma coisa, as derivadas são feitas termo a termo. Só que cuidado, o termo sozinho, derivada simples, como a gente já viu. O termo está sozinho, derivada, como a gente vai ver agora. Há uma multiplicação, então cuidado. Na solução desse exercício, eu derivo, só que aqui não existe derivo vezes derivo. Não é assim. E aqui não é derivo. Este caso e este caso, eles têm que ser vistos com cuidado, porque aqui há uma multiplicação entre duas funções matemáticas e aqui há uma divisão entre duas funções matemáticas. Então você não pode cair na tentação simples de fazer derivo. Aqui sim, derivo. Aqui está ok. Aqui não e aqui não. Então os matemáticos desenvolveram, quais são as fórmulas para a gente poder resolver as derivadas quando existe uma multiplicação de funções diferentes ou quando existe uma divisão de funções diferentes. A gente vai começar explorando os casos isoladamente para depois ver essas combinações de funções matemáticas. Então, olha só, vou começar estudando a derivação dessa função matemática. Tudo que a gente falou no vídeo anterior continua válido agora. Ou seja, primeira coisa, constante não deriva. Então eu não tenho dúvida que ao resolver essa derivada, 3/5 vai permanecer. Tanto faz uma barra pequena, tanto faz uma barra grande. Quem vai ser derivado aqui é este termo. É isso que você tem que se focar. Por isso que as fórmulas são apenas dos termos. Não interessa quais são os números que estão acompanhando como constantes. Seja multiplicando, seja dividindo. Então, na hora de derivar, eu preciso ver qual a fórmula de derivação que eu vou utilizar para realizar a derivada. Eu sempre brinco com meus alunos que se você quer fazer bolo de chocolate, você precisa usar a receita de bolo de chocolate. Se você quer fazer torta de maçã, você tem que usar a receita de torta de maçã. Você não pode, para fazer um bolo de chocolate, usar a receita da torta de maçã. O que eu quero dizer com isso? Que quando você vai fazer uma derivação, você tem que ter clareza que você está usando a fórmula certa para aquele problema específico que você quer resolver. Vamos ver como é que isso funciona. Eu quero resolver esta derivada. A constante eu já separei. E de x. Existe a derivada padrão, existem as derivadas regra da cadeia. Eu estou identificando esta regra, e elevado a x. E eu quero derivar e elevado a x. Então, eu não tenho dúvida
que esta regra se aplica a este problema, né? A gente tem que ter clareza disso. O aluno tem que olhar e falar, o que eu quero resolver é igual à regra que eu tenho. Portanto, eu sei que eu vou resolver esta derivação utilizando esta regra, cujo resultado é a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Pronto, finalizamos essa derivada. Nós já resolvemos essa derivada. Vamos ver agora, então, um novo caso. Vamos ver o caso, né? Eu tenho uma função matemática. Quando eu escrevo nesta notação, estou pedindo a derivada desta função matemática, estou analisando só um termo específico, como se fosse um caso de estar analisando só um termo específico. Aqui eu quero derivar 5e elevado a 3x². Portanto, constante não deriva. Este 5, ele estará aqui. Mas quem eu quero derivar? Eu quero derivar este termo, e elevado a 3x². Repare que a derivada deste termo não pode ser resolvido com esta regra, porque esta regra é do e elevado a x. E aqui está escrito e elevado a 3x². Então, você não pode resolver isto com esta regra. Por isso que foi inventada a regra da cadeia. Quando aquilo que você quer derivar não está exatamente igual a esta regra padrão, você pode ter certeza, você utilizará a regra da cadeia. Então, toda vez que você vai derivar algo, não importa os números que estejam aqui, as constantes, seja multiplicando, seja dividindo, todas as vezes que você vai fazer essa derivação, você tem que verificar qual regra que você vai usar. Eu não posso derivar e elevado a menos x usando a fórmula do e de x, porque é e de x. Aqui não está escrito menos x. Se não está escrito menos x, você não pode usar essa regra. Você não pode usar esta regra para resolver este problema. Se você quer resolver esse problema, você não pode usar essa regra, porque ali está escrito e de x, e aqui está escrito e de x². Então você tem que usar uma outra regra. Ora, professor, mas quando que eu vou usar esta regra? Somente quando você for derivar e elevado a x. Qualquer coisa diferente de e elevado a x, x cravado, sozinho, exatamente assim, você não vai usar essa regra. Você vai usar a regra que a gente chama a regra da cadeia, em que o termo que você quer derivar, você vai chamar ele de u. Quem será u? O expoente do termo. E por que eu estou usando esta regra e não essa? Porque aqui é x² e aqui é só x. Aqui é menos x e aqui é só x. Portanto, qualquer variação que você tenha na função matemática, você tem que usar a regra da cadeia. Então é muito simples. Você vai derivar um negócio. Olha a regra padrão. É igual? Isto é igual a isto? Não. Portanto, você tem que ir para cá. E é simples assim. Vamos ver então como que ficaria a derivada de e de 3x² se eu não posso usar esta regra e eu vou usar esta regra. Vou chamar este termo aqui do nosso u. Quem é u para o nosso problema? 3x². E aí você tem que fazer um esforço enorme para seguir exatamente o que está escrito na regra. Porque olha como é a regra de derivação do e elevado a u. E elevado a u. Este u é o mesmo termo que este u. Aqui não está escrito u menos 1. Aqui não está escrito u'. Aqui está escrito u. U é igual a este u. É exatamente igual. Portanto, a regra está mandando repita o termo e multiplique pela derivada do termo. Apenas do u. Por isso que a regra é vezes u'. Então, olha o que eu vou fazer. Vou aplicar a regra, já vou colocar direto a solução. Repita o termo vezes derivada do termo. Então, a derivada será apenas do 3x². A gente já viu no vídeo anterior, derivada de 3x² é 6x. Desci o 2, descontei 1. Só que eu estou escrevendo aqui. A regra é e de u vezes u'.
né? Do quadrado descontei 1, deu 1. Então essa é a resposta do problema. Claro que depois, se você quiser, você pode arrumar os termos. Multiplicar os números que podem ser multiplicados, juntar os termos que podem ser juntados. Neste caso aqui, só posso multiplicar o 5 e o 6, portanto dando 30. Como tudo se trata de multiplicação, um vezes o outro, lembre-se, professor, qual é o certo? 3 vezes 4 ou 4 vezes 5? Tanto faz. O certo é 5 vezes 4 vezes 3 ou 3 vezes 4 vezes 5? Tanto faz. A ordem numa multiplicação não altera o seu resultado. Portanto, eu posso escrever esses dois termos na ordem que você quiser. Não tem o jeito certo ou o jeito errado. Vai do gosto de cada um. Eu vou escrever primeiro o x e depois e de 3x². Claro que aqui está escrito 30 vezes x vezes e de 3x². E essa é a resposta desta derivada. Então repare que toda vez que eu vou fazer uma derivação, se não for exatamente igual à regra, você vai para a regra da cadeia. Então, olha esses exemplos, só para ficar bem claro isso para você. Suponha que eu queira derivar isso. 5ln de 2x ao cubo. O 5 eu sei que não tem problema. Eu vou olhar apenas este termo. Eu olho esta regra. Esta regra é do ln de x. E aqui está escrito 2x ao cubo. O aluno tem que olhar e tem que ter certeza. Não, eu não posso derivar este termo utilizando esta regra. Portanto, eu vou utilizar esta regra. Quem será o ln de u? U será apenas esse termo. Isto aqui que será o u. E aí eu vou escrever 1 sobre u, exatamente o valor de u, vezes a derivada de u. Eu quero resolver este problema aqui. 3 seno de menos x. 3 não é problema, é constante, vai estar separado. Seno de menos x. Esta regra é seno de x. Portanto, você não pode derivar isto utilizando esta regra. Porque aqui é x e aqui está escrito menos x. Então eu sei que eu vou ter que resolver esta regra, pela regra da cadeia. É simples assim, você olha a regra padrão. É idêntico? Não. Então é regra da cadeia. Todas as vezes assim. Portanto, o meu u será menos x cosseno de menos x vezes a derivada de menos x. É isso que eu estou explorando aqui. Repare a diferença. Aqui está escrito menos seno de x. A gente sabe que um sinal de menos, exploramos isso em todos os exercícios, tem a ver com uma constante aqui na frente. O menos 1. Portanto, a constante está fora. Eu vou derivar apenas seno de x. Seno de x está igual à regra. Então eu vou usar esta regra. A resposta dessa derivada será menos 1 vezes cosseno de x, porque a derivada de seno de x é cosseno de x. Está idêntico à regra. Caso eu tenha uma variação, repare, cosseno deste ângulo, cosseno de x² mais x². Portanto, eu não posso utilizar esta regra. Essa regra é exclusiva do cosseno de x. Não pode ser cosseno de x², cosseno de menos x, cosseno de x mais 1. Portanto, neste problema, eu vou chamar isto aqui de u. E aí a solução do problema vai ficar cosseno de u. Vai me dar como resposta menos seno de u, que é este termo, sem mexer nele, vezes u', que é a derivada desse termo. E vai ser sempre assim. Mesmo situações como essa, cosseno menos está aqui. Então a gente sabe que é menos 1. Constante está fora. A minha derivada apenas de cosseno de e elevado a x ao cubo. Cosseno de x. Aqui é ex ao cubo e aqui é x. Portanto, não pode ser essa regra. Eu tenho que ir para essa. Quem será o u? O u será apenas esse termo. A resposta será menos seno de u, que é exatamente este termo, vezes a derivada desse termo. E com isso, então, entendendo que eu só posso resolver uma derivada aplicando a regra,
que se aplica a esta derivada, fica muito fácil. Se não for exatamente o x cravado, eu sempre vou resolver pela regra da cadeia. Tá joia? Vamos resolver esses casos aqui para ficar bem claro esta questão. Quero resolver esse problema aqui. 5 sobre 7e elevado a 3x². Então, assim como o x só deriva de pijama e pantufa, ou seja, o termo tem que estar exatamente igual à regra, primeira coisa, tanto esta regra como esta regra, o e não pode estar no denominador, o número de Euler. Então, eu vou começar arrumando o termo da mesma forma como a gente fez nos exercícios anteriores. Eu vou subir esse termo e a única coisa que vai acontecer é o sinal da potência vai ser trocado. Então vai ficar e de menos 3x². E agora eu posso fazer a derivação, porque está na forma de e elevado a uma certa potência. Aqui eu tenho e elevado a uma potência, só que está no denominador. Não pode isso. Você sempre tem que arrumar. Então eu não fiz nada ainda, só arrumei. Vou derivar usando não esta regra, mas esta regra. 5/7 é constante, separa. Derivada deste termo, é isso que me interessa. Como não é e de x, é e deste termo, isto aqui será considerado o nosso u. Portanto, seguindo a regra, e de u vai me dar como resposta e de u vezes, repare, eu repeti o termo, vezes a derivada desse termo, a derivada do u'. Derivada de menos 3x², a gente já viu, desce o 2, vai me dar menos 6x. Portanto, isto é a derivada deste termo aqui. O que eu poderia fazer se eu quisesse arrumar? Não vai ser o caso agora. Eu poderia apenas multiplicar esse número por esse número, dando menos 30, tá ok? Porque é menos 6 vezes x. Então, repare que eu repeti o termo, derivei o termo. Vamos dar uma olhada nessa situação aqui. É sempre igual. Não existe derivação dentro de raiz. Então, primeira coisa, vamos arrumar. Vamos... 4, desmonta essa raiz aqui, e elevado a 2x sobre 3, derivado. Então, agora eu arrumei o termo, agora eu posso derivar. E a derivação vai ser super simples, constante, não mexe, deixa aí. Elevado a 2x sobre 3, e de u, porque é 2x sobre 3, eu não posso usar essa regra, eu já sei que eu tenho que vir para essa regra. Ele manda repita o expoente e derive o valor desse expoente. Portanto, e de 2x sobre 3, repetir o expoente, vou multiplicar pela derivada desse expoente. A gente já viu, derivada de 2x sobre 3, quando eu derivo um x à primeira, ele some, a resposta 2/3. Poderia finalizar esse exercício fazendo a multiplicação 4 vezes 2. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo, que permaneceria 3 como resposta. Vamos dar uma olhada nesse caso aqui. Então vou apagar aqui, que se você precisar, você volta o vídeo, só para ficar com mais espaço para a gente resolver isso aqui. Quero resolver 5 seno de 4x ao cubo. O 5 eu sei que não tem problema. É constante, separo. Quem vai ser derivado é seno de 4x ao cubo. Olha a regra que eu tenho. Não se aplica esta regra. Terei que ir para esta regra. Seno de u. Adivinha quem vai ser o meu valor de u? 4x ao cubo. E aí você vai fazer um esforço enorme de simplesmente seno de u, cosseno de u vezes u'. O termo que está aqui, ele tem que aparecer repetido aqui. U. Não está mandando descontar 1, não está mandando derivar, não está mandando fazer nada. O termo que estiver aqui, ele terá que aparecer aqui. Portanto, a solução será cosseno, abre parênteses, 4x ao cubo, vezes u'. A derivada do 4x ao cubo, a gente já viu que a derivada disso dá 12x².
Essa é a resposta. Poderia, no máximo, multiplicar esse 12 por esse 5, dando 60, e arrumando o resultado. Não tem mais o que fazer. Vamos olhar este caso aqui, mesma situação. Repare que isso se aplica a todas as funções matemáticas. Você tem uma função que eu vou chamar de derivada padrão, quando é o x cravado sozinho. O x está cravado sozinho? Tá. Aplica essa regra. Qualquer coisa diferente de x cravado sozinho, você vem para a regra da cadeia. Por isso que fica sempre fácil. Quero derivar este termo. 3 está multiplicando, 5 está dividindo. Portanto, são constantes que eu já vou separar. A derivada que eu vou trabalhar é cosseno de 4x. Portanto, cosseno de u. A derivada do cosseno de u menos seno de u vezes u'. Portanto, eu vou multiplicar por menos seno de u vezes u', derivada do 4x. Isto aqui é o meu u. Então é cosseno de u menos seno de u vezes u', derivada de 4x é 4. Lembre-se que esse sinal de menos, na verdade, é um menos 1. Então é 3 vezes menos 1 vezes 4, dando menos 12 sobre 5 seno de 4x. Então, com isso a gente está vendo um primeiro conjunto de exercícios. Eu vou colocar um conjunto novo de exercícios na lousa para a gente dar continuidade à aplicação dessas regras de derivação. Tá bom? A gente já se fala na sequência. Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz para a gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!